de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores, no meio dos louvores Deus habita. Gente, convida aí, convida alguém. O tema hoje é bate-papo sobre atos proféticos. Você vai aprender muito de ato profético aqui. É uma das maiores ferramentas de batalha espiritual e conquista de território que existe. Então, eu preciso muito que você convide bastante gente. Quando nós chegarmos a 500 seguidores em toda a live, eu vou dar um presente para vocês que vocês não têm ideia. Eu vou dar um presente para vocês que estão há muito tempo comigo aqui. É uma promessa. Vamos lá, deixa eu abrir a tela aqui para o meu convidado. Que ele cresça. Já fiz o convite aqui. Vou fazer de novo. Ah, não fiz não. Agora eu fiz. Olha aí. Fala, meu querido. Deixa aqui que os caras resolveram ficar fazendo a volta de caminhão aqui do lado de casa. Faz parte. E aí? Rapaz, beleza? Shalom, Vamos pra cima? Pra cima. E aí, como é que você tá? Bênção. Tudo bom? Vamos falar do assunto predileto mesmo. Eu falo pouco sobre isso, mas é meu assunto predileto. Porque tem muita gente que trabalha na teoria, sabe, Christopher? Mas eu já experimentei tanto milagre com ato profético, mas tanto milagre que se eu contar ninguém acredita. Então, é uma ferramenta poderosa do mundo espiritual. E vamos trocar uma ideia sobre isso? Começa aí você, à vontade. Paz, Cristo, tudo bem? Então, só antes da gente começar qualquer coisa, eu acho que é preciso dizer que a intenção dessa live não é denegrir a imagem de ninguém, não é também denegrir a fé de qualquer um. Tem pessoas que acreditam em atos proféticos, tem outras pessoas que não acreditam. A nossa função aqui não é dizer o que está certo, o que está errado, é trazer uma visão de algo que eu vivo, né? Trazer uma visão de algo que eu acredito, e falo desde já que isso que eu acredito não leva ninguém para o inferno, né? Pelo contrário, eu quero levar as pessoas para os céus. Então, eu acredito que talvez essa primeira questão é para a gente começar essa live. Eu acredito que há uma possibilidade, sim, de muitas pessoas não crerem, muitas pessoas não acreditarem nisso. Mas eu sou uma pessoa que vivo isso na minha vida e tenho experiências fantásticas da parte de Deus para a minha vida e para todas as pessoas que estão ao meu redor quanto aos atos proféticos. Porque eu acredito que um dos problemas mais comuns, recorrentes na igreja brasileira a respeito dos atos proféticos é a forma como eles são feitos e as falhas que eles têm, né? E isso talvez trouxe um pouco de dúvida e um pouco de ceticismo. É porque onde tem um ato profético, e tem um ato patético, né? Onde tem ato profético, tem ato Sim. patético também. Agora vamos começar, profeta.
começar com a patético definição, hoje. né? Porque tem muita gente, Muito como você patético. falou, está começando nesse assunto. Eu vou dizer minha definição. Sim, Você diz a sua, né? Eu digo que ato ok. profético é uma profecia teatralizada, né? É uma profecia manifesta através de atitude. Então, muitas vezes, Deus vai querer que você profetize a queda de uma muralha, como foi lá em Jericó, mas marchando 13 vezes ao redor. Então, o ato profético, ele nada mais é do que isso. E um ato profético, isso quando eu fui orar lá na casa da Dilma, quando a Dilma estava no governo, Deus mandou orar lá no Palácio Bandeirantes. E quando eu estava no avião indo para lá, Deus falou no meu ouvido assim: quando um ato profético é bem feito, ele é capaz de destronar qualquer governo ou trono da terra e do céu. Sim. Minha visão muito parecida quanto aos atos proféticos, mas talvez para se aprofundar um pouco mais a questão de definição. Então, atos, talvez vamos definir em duas partes, atos e profético, né? Talvez pegar essas duas partes e depois unir as duas. Segundo o dicionário, o ato é a ocasião de fazer alguma coisa, ou faculdade da ação de um sujeito, né? Ou é aquilo que se pode fazer. Então, ato é aquilo que se pode fazer, ou é a faculdade da ação. Então, o ato é uma ação. Profético. Profético vem da palavra, vem por causa dos profetas. A palavra profeta vem da semântica de nabir, né? Aquele que vê ou fala através da boca e dos olhos de Deus, ou aquele que não prediz o futuro, mas aquele que fala as coisas vindouras, ou aponta para as coisas vindouras. Então, tanto que Navir, né, ou Nabir, tanto os dois podem tanto ser como profeta ou como vidente. Nós tínhamos muitos videntes antigamente, né? Aqueles que tentavam adivinhar o futuro. Né? Então, atos proféticos não é nós tentando adivinhar o que vai acontecer. Atos proféticos é uma ação profética proferindo, ou mostrando, ou agindo para algo que possa acontecer, o que vai acontecer, ou que tenha que ser mudado para o futuro. Então, no caso, né, destronar um rei, ou no caso, qualquer outra situação profética que aponta para o futuro. Como Samuel, quando ungiu Davi, ele estava apontando para um ato profético. Ele ungiu na casa de Davi, um ato profético dentro da casa de Davi, apontando depois para 2 Samuel, quando Davi agora é ungido rei sobre toda Israel. Então, o ato profético é um apontamento, uma antecipação no mundo espiritual feita pela ação física, um apontamento para aquilo que pode acontecer ou que nós queremos que aconteça lá na frente, de preferência, conforme a visão e o direcionamento da parte de Deus, né? Tem o pessoal do Reavivamento Europa, eu até separei aqui, eles definem ato profético como o quê? Né? O pessoal do Reavivamento Europa. Ações realizadas por homens, profetas de Deus com determinado sentido profético, com o intuito de profetizar com ações e símbolos. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no reino físico. São ações expressas em atitudes e palavras, ou parafraseando tudo aquilo que eu falei até agora, que você falou até agora. Então, aqui nós já temos toda a definição e a forma como nós As podemos pessoas pensar sobre criticam atos assim, proféticos. o crente mais tradicional, principalmente, porque nós temos aqui, principalmente, três correntes que tramitam na nossa religião cristã evangélica. Os totalmente incrédulos aos atos proféticos. Nós temos também aqueles que estudam sobre atos proféticos, como nós, e praticam. E existem aqueles que confundem misticismo com ato profético, né? E como você vê na Igreja Universal, que você vê que são muitas estratégias para poder entreter o povo, mas, na verdade, não são proféticos, não são revelados pelo Espírito Santo para a alma. Agora, o ato profético, ele já existe há milênios. Na verdade, né, se Sim, você for ler o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel dormiu de lado, ele deitou de lado durante 365 dias. Virava para o templo, né? Você vai ver Naamã mergulhando 7 vezes. Então, isso já existe há muito tempo. Agora, para trazer para a igreja evangélica, a igreja evangélica também pratica atos proféticos, que estão debaixo do nosso nariz e nós não vemos. Por exemplo, todo ato profético é uma atitude que acaba tendo uma reverberação no mundo espiritual. Se eu estou jogando futebol, não é um ato profético, só é uma atitude. Agora,
eu estou fazendo algo Sim. profético, tem uma reverberação no mundo espiritual. Então, o batismo nas águas. Eu entro numa banheira, ou numa piscina, ou num rio, tomo um banho e levanto, mas no mundo espiritual eu sou outra pessoa. Então, isso é um ato profético. A Santa Ceia, quando eu tomo o suco de uva, um maguari, com um pedaço de plus vita, mas no mundo espiritual eu estou fazendo, me comungando com o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Olha só como é que o dízimo é. Trazer o dízimo em oferta, trazer o dízimo para a casa do Senhor e faça prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, olha só, eu estou entregando dinheiro de homem para homem, porque o anjo não vem buscar dinheiro. O dinheiro fica aqui mesmo. Você Sim. pega no templo e fica no templo. Mas no céu, uma janela é aberta. A palavra original é comporta, que é uma represa fechada quando explode. Reverbera, né? Ele fala reverberar, porque o reverberar é como um tremor que faz então, abrir com dízimo, ceia, batismo, ajoelhar. ofertas. Ajoelhar. Que diferença faz ficar de pé ajoelhar? Mas Paulo diz, por essa causa me coloco de joelhos. Né? Unção com óleo. Por que eu estou dizendo isso? O ato profético é uma coisa corriqueira. Só que as pessoas fazem pensando que é apenas uma linguagem figurativa. Ela não tem... Os próprios panos da cortina do tabernáculo eram um ato profético para o apontamento da vinda e da volta. Olha só que interessante. A própria cortina que estava dentro do tabernáculo, ele tem um apontamento profético para a vinda e para a volta. Mostra Yeshua vindo e Yeshua voltando. Né? O próprio tabernáculo em si, se você pegar toda a estrutura tabernacular, ela tem uma função profética do apontamento da restauração do corpo do até homem, os pregos, restauração do ser até humano. os pregos que ficam Então, nos corpos tabernáculos. até os pregos, as estacas, tudo. Tudo tinha que ser conforme uma visão profética, ou seja, uma visão da parte de Deus. Deus trouxe para Moisés a visão, e essa visão foi transferida para a construção, e na construção, todos os detalhes de entalhes, madeira, tudo que foi usado para a construção do tabernáculo, havia um apontamento profético para a restauração do homem. O homem tabernáculo, agora o tabernáculo sou eu. Né? Vós não sabeis que o Espírito Santo de Deus tabernacula dentro de vós, o que ele mora, você tá dando ou que ele habita dentro de vós. Profético aí. Porque quando Deus fala para Moisés, faça o tabernáculo conforme eu disser, é assim que o ato profético acontece. Deus precisa revelar. Porque tem muita gente fazendo imaginação profética. Né? Amanhã vai ter a inauguração da igreja, eu preciso do ato profético. Isso é normal. Tem uma ideia criativa. Geralmente não foi revelada. Então é legal, mas é profético. Olha só o que você falou. O tempo onde nós estamos hoje, a gente já esteve um tempo atrás. Aí, por questões financeiras, a gente saiu daquele lugar. Ficamos 12 meses sem lugar para fazer culto. Fizemos em praça, casa, tudo que onde tu imaginar. E aí a gente foi para uma garagem. Da garagem, a gente voltou para esse lugar que a gente está hoje. A gente voltou para esse lugar. E quando nós voltamos, o Senhor falou para mim, Gênesis 35, foi a palavra que Deus me disse, quando Jacó voltou a Betel, né, a casa de Deus, né? E quando Jacó volta a Betel agora, lá no capítulo 28, quando ele tem a visão dos anjos subindo e descendo, né, sobre a escada, ele pega aquela pedra, e ali diz que ele pega a água e unge aquela pedra como um altar ao Senhor com água. Agora, quando ele volta com seus filhos, ele já não unge mais com água. Agora ele unge com óleo e com vinho, representando alegria, prosperidade e unção, né? E aí, quando ele volta com os filhos em Gênesis 35, agora ele pega os seus filhos, ele procura esta pedra, ele acha Betel, ou seja, o lugar onde Deus está, casa de Deus, e agora ele pega ele erege um novo altar, agora ungindo com óleo e com vinho, representando alegria, prosperidade e abundância e unção. E aí, quando a gente voltou para essa casa, a gente pegou uma pedra grande, uma pedra gigante, e ungimos com óleo e com vinho. E peguei 12 filhos ministeriais e nós oramos em volta daquela pedra, num sentido espiritual. E essa pedra ela está colocada debaixo bem debaixo onde fica o púlpito. Bem onde está o púlpito, embaixo do púlpito, debaixo da plataforma ali, está essa pedra ungida.
profeticamente o que nós queríamos dizer ali. Profeticamente apontando que não vai faltar o óleo, não vai faltar o vinho, não vai faltar alegria, unção e prosperidade na nossa casa. E mais do que isso, a rocha representando a palavra. Ou seja, todos que sobem na plataforma da nossa igreja para ministrar a palavra, ela tem que estar fundamentada na rocha. Então, é um ato profético apontando para a fundamentação da palavra, para a fundamentação de alegria, para a fundamentação de unção, para a fundamentação de prosperidade. Então, é um ato profético para um apontamento de algo que nós gostaríamos de ver no futuro e que está acontecendo hoje. Mas não quer dizer que porque eu comecei a igreja de novo, agora tem que fazer um ato profético. Não. Você quer um ato profético para uma coisa? Quando você entra numa casa, Senhor, abençoa esta casa, que essa casa seja tua. Pronto, isso já é um ato profético de apontamento que o Senhor vai habitar A Bíblia. casa. Não é? A gente costuma muito fazer aqui com óleo, né? Ungir a casa, ungir a empresa com óleo, né? Declarando aquele lugar abençoado pelo Senhor. O apóstolo Marco aí, um abraço, apóstolo. A Bíblia, ela mostra atos proféticos extremamente exóticos. Que se a pessoa não tem entendimento, ela pensa até que é uma macumba, uma bruxaria. Né? Por exemplo, você vai ver no Antigo Testamento, Deus mandando o sacerdote bater com cajado, Arão bater com cajado no chão, para poder os piolhos virem sobre o Egito. Isso é coisa de Harry Potter, isso é coisa de bruxo, de filme de bruxaria. Bater com cajado no chão é uma linguagem de bruxaria. Mas foi Deus que inventou. Tocar o cajado na água para transformar em sangue. Bater com o cajado na água para transformar em sangue. Você vai ver. Levantar o cajado para cima para vencer a guerra. Não, cajado, cara, eu faço uma live aqui de 5 horas sobre o cajado, não acaba. Né? Sobre o cajado do Éden, que passou na mão dos profetas. Isso é muito poderoso, né? Agora, você vai ver coisa pior. Você vai ver, por exemplo, um homem da Bíblia, um certo homem, que ele foi orar por um cego e ele cuspiu no chão e esfregou na cara do cuspiu cego. No barro. Ele já tinha orado por outras pessoas, né? Jesus. Ele já tinha orado por outras pessoas e não precisou fazer nada disso. Agora, ele cospe no chão, faz uma mongonga brava e esfrega na cara do céu. Tem muita gente tentando conjecturar. É porque Deus criou um olho de barro, porque o homem veio da terra. Porque Jesus, na verdade, estava tratando a humildade dele. Não. Jesus simplesmente quis cuspir na terra e esfregar nele. O profético só Jesus sabe. Né? O que ele estava querendo apontar era dentro do espiritual, sim, não na visão física. Assim, não foi só o cuspe. Jesus falou, agora vai até o tanque lá. Né? Agora, olha só que profunda essa questão dos atos proféticos. Quando, lá em Josué, Acã, ele toma a capa dos assírios e traz para o meio da congregação, a palavra do Senhor diz que eles precisaram trazer todos os chefes de família e foram, né, trazendo por atos proféticos ou para saber qual era a família que tinha trazido o anátema para dentro da congregação. E aí chega-se a família de Acã, né, o ouro, a prata e a capa. Lembrando que ouro e prata não tem problema de você trazer de uma guerra. O problema foi a capa, não foi nem o ouro nem a prata, porque os despojos da guerra são dos guerreiros, mas ele me traz uma capa babilônica. E aí, no Vale de Acor, agora no Vale de Acor, eles apedrejam Acã, a sua família e a capa. É apedrejado e colocado ali, e ali é colocado como Vale da Misericórdia. Quando Jesus sai de Jerusalém para Canaã, ele está caminhando lá em Marcos capítulo 10, se eu não estou enganado, vai ter o cego de Jericó dizendo assim, entre Jerusalém e Jericó. E o vale entre Jerusalém e Jericó é o vale de Acor, Vale da Misericórdia. E quando ele está passando agora entre esse vale, tem agora o cego Bartimeu assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego. Olha só que tremendo. Quando Jesus disse, vem até mim, qual é a primeira coisa que ele faz? Você sabe? A palavra foi diz que ele arranca a capa e joga... Olha, jogou para trás. Que capa era essa que ele estava usando? O que eu aprendi foi que era o certificado de mendigo. Capa de Acã. Capa babilônica. Quando ele arranca a capa que tira a cegueira espiritual dele, ele volta a enxergar. É forte. Para você ver, profeticamente lá atrás,
porque Amós vai dizer que no vale de Acã será um vale de misericórdia. Agora, nesse vale, a misericórdia passa. Quando nós arrancamos a capa da Babilônia, profeticamente falando, nós voltamos a enxergar pelo Espírito de Deus. Isso é profético. Isso é ato profético. O ato do cego de Jericó voltar a enxergar. Então, eu estava falando aqui que existem atos proféticos exóticos na Bíblia. Primeiro, porque quando você vê algumas pessoas fazendo atos proféticos exóticos, você não precisa se escandalizar. Segundo, Deus pode te usar também para fazer algo exótico. Sempre lembrando que também no meio dos atos proféticos tem os atos patéticos, né? Mas olha só que coisa interessante, né? Sim. O ato profético de Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20. Ordenou-lhes Eliseu, traga-me um prato e ponha nele sal. Vou parar por aqui. Traga-me um prato e ponha nele sal. O prato naquela época era feito de quê? Barro. Cerâmica. De barro. Barro, a mesma coisa. Cerâmica. E o sal? Era refinado? Era sal grosso? Não. Então nós estamos aqui com um prato de barro com sal grosso dentro. Isso é macumba, cara. É macumba. Eu não sei como é que é aí no sul, no Rio de Janeiro, qualquer esquina. Macumba das bravas. Qualquer esquina que você vai tem um prato de barro com sal grosso dentro. Agora, claro, o que acontece aqui? Os poderes que o diabo usa no candomblé, na magia, na bruxaria, foram copiados ou até mesmo deturpados. Né? Quem foi que inventou o sacrifício de animal? Bota o animal, corta ele, faz o ritual de derramação. Foi Deus. Claro que nós não vamos fazer isso nos dias de hoje, né? Só estou falando que hoje, quando a bruxaria faz um ato, porque a macumba é um ato profético, gente. Só não é da parte de Deus. Sim. Aqui nós vamos falar de quem tinha lepra. O ato profético que eles tinham que fazer com o sumo sacerdote quando tinha lepra. Você tinha que levar um galho de sopo. Você tinha que levar um pedaço de cedro do Líbano. Você tinha que levar um pedaço de pano carmesim e 2 rolas. E olha só que interessante. A primeira coisa, porque quando você vai estudar sobre lepra na Bíblia, diz que a doença da lepra ela era ocasionada pelo quê? Por murmuração. Por lashon hará, boca maldizente. Diz que a boca maldizente atraía a lepra sobre o povo, porque ela é mais espiritual do que física, né? E aí, primeira coisa que o sacerdote fazia, isso parece macumba, o que ele fazia? Ele matava uma rola, despejava o sangue daquela rola numa bacia, mergulhava a rola viva naquele sangue da rola morta e soltava ela de novo. Olha que loucura, não parece macumba, mas quando você vai olhar espiritualmente, profeticamente, o que significava isso? A rola, ela tem uma coisa que ela faz o tempo todo. Você está escutando os passarinhos, não sei se vai para escutar aí, mas é cheio de passarinho aqui. O passarinho ele fica churiando o tempo todo, ou seja, fala muito. Ele fica o tempo todo piando, o tempo todo churiando, né? Então, o que eles faziam? Quando se matava uma rola e se derramava o sangue daquela rola, espiritualmente era o significado que estava se matando, lashon hará, boca maldizente. E que a boca bendizente, lashon hatov, ela era mergulhada nesse sangue para se lembrar que o sangue de lashon hará traz doença, traz lepra. Ou seja, então, se mergulhava a lashon hatov, né, para poder trazer agora, olha, a morte vem pelo hará, lashon hará, por maldizência. Agora eu preciso ser bendizente, ou seja, eu preciso pegar o sangue maldizente e transformar em algo bendizente. E aí se soltava novamente essa rola para agora ela viver com esse sangue da morte do lashon hará. Então, assim, profeticamente falando, parece, olhando, um ato de macumba, mas profeticamente, espiritualmente, era liberando as bênçãos sobre a vida daquela pessoa. Eu chamei o profeta Christopher para falar comigo de ato profético, porque metade de vocês que estão online aqui já estudaram sobre isso. Metade não, mas metade sim. Só que a ideia é tirar um pouquinho da superficialidade, porque eu estou vendo o pessoal comentando aqui, aquilo que é corriqueiro falar, Gideão, né, Naamã, Osés. E a gente quer trazer para vocês como é que a Bíblia ela ainda tem mais profundidade nesse assunto. Né? Um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Né? Um exemplo, por exemplo, quando Deus queria tirar o pecado do povo nos tempos antigos, era necessário pegar um bode e todo o povo entrava em arrependimento e toda a maldição do povo
recaía sobre o bode. O sacerdote botava a mão assim, dessa mão assim, sobre o bode, e toda a maldição do povo caía sobre o bode. Agora o povo está limpo e o bode está endemoniado, né? Aí lança o E o bode bode é para o lançado para o deserto, deserto. com a maldição, para que ele expie os pecados da humanidade. Por isso se chama de bode expiatório. Né? Fulano está levando uma de bode expiatório, está pagando o preço do outro. Agora o bode expiatório é Jesus, né? Que lá na cruz ele leva o nosso pecado. E o que Jesus faz lá na cruz? Ele se estica numa posição estratégica. Né? Tem vários significados, mas só quero dizer que é estratégico. Jesus, ele tinha que ser crucificado. Não ia dar certo se ele morresse atropelado. Não ia dar certo se ele tomasse um veneno. Enforcado. No tronco, como diz o testemunho de Jeová. Outra coisa, Jesus poderia ser crucificado, mas não no lugar errado. Se fosse no lugar errado, não ia dar certo. Porque o sacrifício, ele tem um momento, ele tem um altar e ele tem um valor. Quando Deus fala para Abraão, olha, você vai acordar bem cedo, você vai subir um monte tal, e você vai oferecer o sacrifício tal. Se ele fosse para o monte errado e matasse o filho dele, caiu a casa. Não ia ter nem anjo lá para dizer, não mata não. As pessoas, às vezes, recebem uma direção de Deus de fazer um sacrifício. Ah, mas eu senti de fazer na pessoa tal. Mas não era na pessoa tal, era na pessoa tal. Entende? Então, Jesus, ele cumpriu os requisitos do ato profético. Ato profético não é sentimento, talvez é até importante. Ato profético não é um sentimento, né? Ato profético ele precisa ser uma convicção que muitas vezes vai contrária às nossas próprias convicções. Porque você pega o ato profético de Jesus na cruz do Calvário, não era o que ele queria. Se ele fosse sentimental no Getsemane, ele tinha dito ao Senhor, eu não quero. Mas ele falou assim, Senhor, se for da tua vontade, eu vou tomar esse cálice. Ou seja, ele estava indo fora do seu sentimento, ele estava indo dando uma convicção daquilo Você sabe que o Senhor estava que na colocando magia, vida dele. na bruxaria, existem vários níveis de sacrifício. O sacrifício menorzinho que tem é de uma criança ou de uma virgem. Não vale tanto. Não vale tanto. Depois o sacrifício do sangue derramado. Esse já vale um pouquinho mais. E depois o sacrifício de um boi. Vale mais ainda. O diabo faz de propósito, vai dizer que um boi vale mais do que uma criança, sabe? Sim. Agora, Jesus ele foi o cordeiro e o novilho que morre na cruz, puro como uma criança e que derramou seu sangue. Ele fez o sacrifício completo. Né? Sim. O maior dos atos proféticos da história da humanidade. O maior dos atos proféticos da história da Bíblia. Com esse ato profético, ele não conquistou um território, não. Ele conquistou o planeta. Com esse ato profético, ele não salvou uma vida, ele salvou a humanidade no passado, no presente e no futuro. Só para te passar a bola, um outro ato profético que Jesus fez, extraordinário. Quando Jesus pega um chicote, inclusive eu tenho que fazer um chicote aqui para minha parede profética, que está faltando. Quando Jesus pega um chicote, ele entra no templo e ele vê os cambistas lá vendendo animal na porta do templo, no pátio, e ele derruba as mesas do cambista com chicote. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Eu já vi muita gente pregando, eu acho que você já deve ter visto também, dizendo que Jesus perdeu a linha, que Jesus ficou nervoso. Jesus ficou irado. Conseguiram. Não, mentira. Ele não fica irado. Ele é o princípio da paz. Ele não fica irado. Ele estava extremamente minucioso no que estava fazendo. Ele estava calmamente chicoteando para dizer um recado. Eu vou limpar o templo. E o templo somos nós. Eu não quero negociação no templo. Porque não tinha pecado. Não era pecado vender animais no templo. Não, porque isso já era prática venda de animal, porque milenar. comprava um animal para sacrificar. Não tinha pecado. O pecado é que eles estavam vendendo animais coxos, animais cegos, enganando. Virou uma petralhada aquilo ali. Entendeu? Virou uma roubalheira. Então Jesus, quando entra e vê a bagunça ali, ele pega o chicote e ele diz, eu vou chicotear o pecado no templo. Falando de nós. Porque aquilo ali não era bobeira, Jesus podia largar para lá. Mas em nós. Então, é um ato profético. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana,
Ele diz assim, onde está teu marido? E ela fala, olha, eu já tive 5. E o que eu estou hoje não é. Jesus fala, bem disseste. Por quê? Porque Jesus estava aqui na terra falando com uma mulher. Aqui estava o Nazareno, falando com uma mulher. Mas na região celestial estava o gigante, o super Jesus, falando com os principados que governavam Samaria. E Jesus estava dizendo o seguinte, Samaria já teve 5 deuses. Na história de Samaria, 5 deuses. Um pior do Sim. que o outro. Isso é histórico. Mas quando Jesus chega ali, Samaria estava num momento frágil, estava cogitando ao Evangelho de Cristo. Estava se inclinando. Então, quando ela diz, eu tive 5 maridos, a mulher estava falando a verdade. Mas o demônio também estava confessando. Né? E quando Jesus termina aquela conversa, os principados caem. Jesus libera aquela mulher ganha a cidade inteira. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que entender que para quem vive ato profético, tudo é ato profético. Chega um tempo, o profeta Cristo vai testemunhar isso aí, chega um tempo que se você sentar numa cadeira, meu irmão, você já está fazendo ato profético. Você anda na rua, tudo que você pisar será te dado por herança. Né? Então, chega um tempo que você já vive esse ato profético como costumeiro. É natural. Parte, isso aí. Se torna parte da sua vida. Se torna parte da sua vida. Até porque, se nós começarmos a pensar em atos proféticos, como diz Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer, em parte falamos e em parte profetizamos. E muitas vezes as nossas palavras são atos proféticos. Então, vou dar um exemplo. Se você chegar assim, meu salário não dá para nada. Você já está profetizando, já está fazendo um ato profético para o seu salário, que ele não vai dar para nada. Você está entendendo? Quando eu dizimo, eu sou dizimista, né? Não sei, eu não sou, não vou falar quem não dizima, eu estou falando de mim. Quando eu dizimo, o dízimo é quase como uma primícia na minha vida. Caiu na minha conta, eu passo para o meu pastor 10% daquilo. Eu estou profetizando, ou fazendo um ato profético, declarando que os 90% vão dar para mim passar o mês. E mais do que isso, eu estou já profetizando para o mês seguinte que as comportas do céu se abrirão sobre a minha vida. Isso é um ato profético. Isso é um ato profético. Eu não acredito no dízimo. O dízimo é do Antigo Testamento. Interessante que tem muitas coisas do Antigo Testamento que são boas para você. Não. Né? E outras não são. Para mim, a Bíblia ela é sim, sim, não, não. Eu vivo ela. Né? Claro que, por exemplo, algumas coisas eu preciso entender que são históricas. Existem leis espirituais e princípios espirituais, existem leis físicas e princípios físicos. Vou dar um exemplo. Alguns certos de alimentos que o povo no deserto comia ou que não podia comer. Por quê? Porque certos tipos de alimentos era questão sanitária. Era princípio e lei física, não espiritual. Então, leis físicas e espirituais, eu preciso entender a historicidade dela. Leis espirituais, eu não posso mudá-las. Não posso. Qual o maior mandamento? Ouve, ó Israel. Não há outros deuses. Shema Israel. Né? Então, isso é lei espiritual. Agora, leis físicas, elas sim, elas podem ser mudadas. Vai depender muito da história. Porque nós vamos pegar na Bíblia, existem muitas leis físicas que eram leis sanitárias. Que eram obrigadas a ter, porque o povo vivia em bando no meio do deserto, se eu tivesse uma lei sanitária. Tanto que a pessoa acho que tinha que andar 2 quilômetros para evacuar, acho que no meio do arraial, né? Você tinha que sair 2 quilômetros longe do arraial, evacuar 2 quilômetros longe. Por quê? Para que não houvesse contaminação do solo onde o povo estava. Isso é lei física. Já pensou hoje nós precisamos caminhar 2 quilômetros para fazer um... lá. Eu prefiro não comer. Mas, profeta, você falou uma coisa legal aí das leis históricas, né? E aí tem aquela situação polêmica, quando o apóstolo Paulo diz que a mulher tem que cobrir a cabeça, né? E tem muitas religiões hoje, algumas religiões hoje, que a mulher só pode, ela só pode entrar na igreja com a cabeça coberta, né? O catolicismo também herdou isso com as freiras. Mas o que é isso na verdade? O que cobre a cabeça da mulher é o cabelo. Deus criou o cabelo para cobrir. O cabelo é o que paga a mulher. Protege a mulher, que santifica a mulher. Por isso que não é legal a mulher... Não vou dizer que é pecado, mas não é legal, às vezes, a mulher que corta o cabelo igual de homem.
Porque a honra da mulher é o cabelo, assim como a honra do homem são as crianças, que é o cabelo branco da velhice, né? Agora, naquela época, ali na região de Corinto, que é uma região portuária, os marinheiros, quando paravam ali, eles já desciam querendo mulher. Doido para pegar a mulher. E as prostitutas, elas descobriram, elas criaram uma maneira de se identificar. As prostitutas raspavam a cabeça. Né? Então, quando o marinheiro descia e via a mulher de cabeça raspada, ele já sabia, posso partir para cima. O problema é que o evangelho estava pegando fogo. E essas prostitutas começaram a se converter. Então, elas sentavam no meio dos cristãos carecas. E estava dando confusão. Porque os homens estavam vindo atrás da mulherada, os próprios cristãos ali, nécios, iam para cima da mulherada. Então, Paulo diz assim, olha, é melhor vocês cobrirem a cabeça. Você vai esconder a tua careca. Coloque um véu para ninguém ver que você agora careca. Acabou esse tempo. Era físico, não era espiritual. Quem é que tem que usar véu hoje? O profeta Cristo. Carequinho. Ó, tá criando cabelo aqui, não sei se dá para ver aí, mas ó, tá fazendo um tratamento aí, ó. Olha aí, ó. Vocês vão ver daqui um ano aí o cabeludo igual o Ricardo, coisa mais linda. É isso. Profeticamente, eu faço todos os dias um tratamento profético. Eu passo um tônico capilar de manhã, à noite é um ato profético para o nascimento de cabelo. Assim como não deixa ser um ato profético. E quando eu estou massageando minha cabeça, eu só digo assim, Senhor. Assim como o Bertelli diz que tudo fala, nós podemos dizer, de certa forma, que tudo é profético. Né? Vou falar uma coisa. Ó, eu não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha cabeça. Só tem duas pessoas nesse planeta que eu deixo botar a mão na minha cabeça. A minha mulher, talvez os meus filhos, né, conta junto aí família, e o meu apóstolo, que está sob a minha cobertura. Eu entrei debaixo de cobertura, eu preciso confiar que ele tem a mão para minha pessoa. Ninguém mais. Uma vez eu estava pregando numa igreja, lotada, cara, no Guarujá. Lotada. Há muita gente mesmo. De repente eu escuto lá de trás, vindo na minha direção. Eu falei, opa. E o povo abriu igual uma vermelha assim. E veio o cara marchando lá na frente, na minha direção, com a mão levantada. E eu pensando assim, vai meter a mão na minha cabeça. E veio marchando, marchando. Quando ele chegou perto da minha cabeça, eu falei assim, se for demônio, cai. Ele virou para trás e disse, bem, não encostou. Então eu não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha cabeça, sabe? Tem, no satanismo, tem pessoas que têm profissões comuns que usam as mãos. Profissões comuns que usam as mãos para amaldiçoar as coisas. Você, ó, tem gente que é repositor de supermercado. O cara é satanista de alto grau. Qual é o trabalho dele? Arrumar a prateleira. Ó, a mãozinha. Bota a mão no feijão, bota a mão no arroz, bota a mão no açúcar, leite condensado. E a pessoa não sabe. Muitas vezes está comendo, não ora para comer, não consagra comida. Entende? Em tantos outros lugares. Então, o que nós podemos fazer ao contrário disso? Tem gente aqui, ó, que é cabeleireiro. Ó, alguém perguntou aqui, ó, o senhor coloca a mão na cabeça dos outros que não são da sua cobertura? Eu, pastor Cristo, pergunto, quem é a sua cobertura? Eu não tenho. Ou se a pessoa, ou se for por um caso, mas eu para o pastor da pessoa, se eu posso. Cabeleireiro aqui, mas eu sinceramente, eu raramente boto a mão em alguém, ou para expulsar demônio, não boto. Os anjos seguram a pessoa. Eu também não boto para orar, porque Sim. Eu não preciso. Eu sopro e cai 10, cai 20, cai 30. Então, eu não gosto de botar para ninguém dizer que eu empurrei, sabe? Eu prefiro. Essa leniência aí de precisar de mão sobre a cabeça, isso aí é história já. Hoje a gente entende que uma palavra profética... Você vai ver Jesus, muitas vezes, ele não orava com mãos impostas. Muitas vezes, Jesus, ele só declarava uma palavra profética para a pessoa e as coisas aconteciam. Tanto que Paulo vai dizer que nós precisamos, muitas vezes, cuidar com as mãos impostas, né? A gente não pode impor as mãos sobre qualquer situação. Você vê, você falou das mãos aí. Isso é longe, né, irmãos? A Bíblia diz que Eliseu lavava as mãos de Elias. Pode ser algo natural. Elias, tua mão está suja, deixa que eu lavo. Pode ser algo
espiritual. O que é lavar a mão espiritualmente? Inocentar. Inocentar. Tua mão está suja. Você fez alguma coisa errada, mas eu sou teu discípulo, eu vou te ajudar a inocentar isso, a entender isso, a corrigir isso. Eu sou seu escudeiro. Mas eu penso que é dos dois lados, né? A preocupação com as mãos limpas. Mão limpa e coração puro, que a Bíblia diz. Agora, para fechar essa questão da cabeleireira, né? Eu vi isso uma vez. Uma cabeleireira, meu irmão, que quem entrava lá tinha uma experiência com Deus. Meu Deus, cara, se fosse crente, era batizado com o Espírito Santo enquanto cortava o cabelo. Se fosse não crente, aceitava Jesus, sentia a presença de Deus, chorava. Por quê? Porque a mão está cheia de glória. E eu vou usar minha mão na profissão. Já que a minha mão está cheia de glória, eu vou trabalhar com a mão. Entendeu? Então é uma profissão profética. Ou pode ser uma profissão satânica do também. outro lado. Aí entra na outra história. Eu sou... Não quero que pegue mal. Não quero que pegue mal. Mas eu sou medroso com o negócio de cortar cabelo. Porque nós podemos orar, blindar, o que for, mas eu não gosto de gente mexendo na minha cabeça. Cada fio de cabelo nosso carrega uma carga de unção. Cada fio de cabelo... você tá... Carrega o DNA, né? Tanto que o DNA de uma pessoa hoje é conhecido pelo... Sim. Pelo Você fio de barro. que tem muita macumba envolvendo o cabelo. Então, sim, o cabelo é uma coisa muito gloriosa. A maioria das vezes que eu corto o cabelo, tem vezes que eu esqueço. A maioria das vezes que eu corto o cabelo, eu mesmo varro ao redor da cadeira e recolho meu cabelo. Eu não deixo meu cabelo no chão para ser pisado. Sabe-se lá o que eu vou fazer com esse cabelo. Né? Então, são coisas muito sérias. Né? Agora, um outro assunto, gente, para o Christopher aprimorar. Eu vou dar entrada e ele aprimora. Eu levo muito a sério a questão de ferramentas de ato profético. Eu acho que uma pessoa que se move nessa unção, ela precisa colecionar a ferramenta. Quando você usa uma ferramenta de ato profético, na legitimidade, você pode estar usando uma espadinha de jornal do Marcha Soldado Cabeça de Papel na mão. Quando você... Cara, mas quando você entra na dimensão da oração, a sua espada fica 10 metros de espada de fogo. Né? Então, eu tenho aqui granada de plástico. Eu lanço granada. Eu entro no portal, às vezes, aqui eu lanço granada. Eu boto óleo. Olha só, que eu posso só dar um testemunho sobre essa da granada, depois tu continua? Eu morava numa casa e tinha um vizinho que comprou um carro no final de ano. Primeira coisa que ele fez, acho que ele meteu uns 10 mil reais em som no carro. Acho que tinha mais som, o valor do som era mais alto, maior do que o valor do carro. Cara, todo dia, aquele bum, 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 tremia tudo dentro de casa. Homem de Deus, eu não estava mais aguentando. E eu tenho pavor de som alto, assim. Me deixa agoniado. Aí sabe o que eu fiz um dia, cara? Eu fui ali no portão, ele tava lá lavando o carro e aquele bum, 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 bum. Eu morava como assim uns 30 metros da minha casa. Eu cheguei, peguei eu tinha uma latinha de Coca-Cola na minha mão. Eu falei assim, isso aqui é uma granada, assim. Eu fiz bem assim, ó. Só que eu não joguei a latinha. Fiz de conta que eu joguei uma granada. Eu disse, exploda esse som. Por Deus. Deu 5 minutos. Aqui, assim, isso aí, fumaça. Queimou o som do rapaz. Acabou o problema. Não precisei brigar com ele. Não precisei chamar a atenção dele. Usei o armamento. Eu vi, quando você falou a latinha, eu vi a granada. Que extraordinário. Olha a latinha. Ó. Tem até o ganchinho para tirar. É isso. Entende? Porque quando você faz no mundo espiritual, acontece. Agora, eu que já sou uma pessoa que experimentei tanto ato profético, eu já levo a sério demais o negócio. Ó, só vou mostrar aqui para vocês aqui como é que é o negócio aqui. Ó. Um pouquinho, porque a metade do que eu tenho está nas gavetas. Ó, eu tenho espada, são 3 espadas diferentes. Essa espada aqui, ó, é a espada real, de verdade. Dá para matar um boi com ela. Escudo, machado, arco e flecha indígena. Ó, arco e flecha indígena. O que mais eu tenho aqui? Um cutelo igual o de Abraão, só que o nosso de metal, né? O chofar, minha maior arma, né? O chofar. Tem um leão, tem um vaso, tem tudo aqui, muito mais. Até chofar de concha eu tenho ali, ó. Porque eu moro no mar e é o chofar das águas. Entende? Que coisa legal. Ó, sim. Cajado para todo tipo. Esse azul é cajado hebraico.
né? Tem a lança, tem talit azul de judeu, tem talit profeta Eliseu. Então, eu levo a sério isso. E vivo isso, gente. Eu já toquei chofar em Brasília, num lugar que eu toquei de manhã, uma estátua de 4 metros de altura. De tarde estava caída no chão. A polícia ficou sabendo que queria me prender, dizendo que foi vandalismo. Eu tive que sair correndo de Brasília, com medo. Eu toquei, olha, eu rodei na cidade de Paranoá, ao redor, na outra cidade. É outra cidade. Quem tem entendimento, entende. Não é Paranoá, não. Tinha um padre lá, na principal igreja da cidade. Esse padre, ele era satânico. O cara era tão satânico que ele andava pela cidade cobrando indulgência do comércio. Ele sozinho era uma milícia. Ele cobrava indulgência. Ele falava, se você não pagar, Santa Maria dos Pobres vai entrar no teu negócio e vai te destruir. E era a santa da igreja dele. E a Santa Maria dos Pobres. Todo mundo tinha um pavor daquele cara. Então eu fui na igreja, está na nossa terra lá, preparei a equipe. Tem ato profético que tem que preparar a equipe. E nós rodeamos aquela igreja 7 vezes, declaramos que aquele padre ia sair de lá. Uma semana depois, eu tenho jornal aqui, a foto. Saiu no jornal que aquele padre escreveu. Aquele padre escreveu. É só pegar uma coisa. Aquele padre escreveu que estava em depressão e que ia largar a batina, deixar de ser padre e ia procurar uma mulher e casar. Aí o diabo mandou no mês seguinte, o diabo mandou um padre pior do que ele. O cara ficou uma semana na igreja e morreu. Então, tudo porque nós marchamos ao redor de uma igreja sob uma direção divina. Entende? Na cidade de São Mateus, no interior do Espírito Santo, nós lavamos a cidade inteira com água e óleo. Carro-pipa. Contratei um carro-pipa, um caminhão de som, juntei a igreja, rodamos a cidade inteira, lavamos a cidade. Houve um avivamento naquela cidade. Então, eu sou apaixonado por isso. Já fui no Centro Geodésico da América Latina, lá em Cuiabá. Já foi lá, né? Também já fui. Não, Cuiabá não, em Palmas, Tocantins. Eu fui no de Cuiabá. Então é Geodésico é Palmas, do Brasil, Tocantins. O Marco? Acho que é da Planaltina, na região, não sei. Porque do Brasil é Palmas do Tocantins, né? Bem Palmas, ali tem um ponto geodésico ali. Bem naquela praça central de Palmas, ali é o ponto central do Brasil. Cuiabá, Mato Grosso. Agora eu vou achar. Filho. Não, aguenta aí. Mas que você tá... Enquanto você está falando, se tu gosta tanto de auto profético, o dia que tu vier aqui para São Francisco, tu vai ficar doido. Ó. Eu moro na terceira cidade mais antiga do Brasil, né? Tá uma ilha. Então aqui tem que fazer muito auto profético para quebrar algumas coisas. Eu tenho aqui, ó. Eu ganhei esse livro aqui, eu já estudei ele. Você está olhando aqui, ó. São Francisco do Sul, a história de São Francisco do Sul. Só nesse livro. Ô, Christopher. Só esse livro aqui. Eu estou no site ipatrimônio.org. O marco geodésico da América do Sul, na cidade de Mato Grosso, foi tombado por sua América do Sul. Tá, América do Sul. Na América do Sul. A pessoa está falando do Brasil. Ah, não. Foi do na Brasil. América, Do Brasil é Palmas. Entendeu? E ali nós fizemos um ato profético. Deus me deu o detalhe. Deus mandou comprar um martelo virgem, um prego virgem grande. Eu pegar um pedaço de papel e escrever decretos para a nossa nação. Isso foi no governo do Lula antes da Dilma. Escrevi os decretos, enrolei no prego, 7 vidros de azeite extra virgem. Bati lá, e aquele lugar é um lugar só que satanista vai fazer ato profético. Poucos pastores vão lá. Eu bati o prego com um martelo novo, entornei o azeite. Todos os decretos que eu falei, escrevi e se cumpriram. Todos. Decretos envolvendo finança, decretos envolvendo corruptos da Lava Jato, né, que o povo nem sabia que existia. Decretos para a igreja. Né? Mas fala aí, você
está falando do São Francisco do Sul. Então, São Francisco, só nesse livro aqui existem 14 lendas na cidade. 14 lendas que são relatadas por historicistas e por pessoas aqui da cidade. A nossa cidade, para te fazer ideia, só para te pegar no teu espírito, a família mais rica da cidade tinha uma filha, Emília de Nóbrega, e ela se casou com o filho da família mais rica de Santa Catarina, família Oliveira, que era do Desterro, Florianópolis. Esse cara, o coronel Antônio de Nóbrega de Oliveira, ele veio daí, se casou e veio morar para cá em São Francisco do Sul. Eles tiveram 12 filhos, 12, governo. Olha só como são proféticas as questões. 12 filhos, governo. Todos os 12 filhos ou filhas, né, ou filhos e genros, todos eles envolvidos com a política local, estadual e nacional. Olha que forte isso, política todos eles. Inclusive, um dos genros foi vice-presidente do Brasil. Então, assim, quando a gente olha para esse contexto histórico, a gente precisa entender que existe um contexto espiritual por trás. Então, por isso que precisa fazer uma leitura espiritual das coisas para saber o que você precisa fazer. Então, diante de tudo isso, estudantes aqui, a gente começa a fazer atos proféticos, sejam atos enterrando coisa, ungindo coisa, orando por certas situações. Eu tenho um cajado que eu já orei pela cidade com esse cajado, tocando chofar de certas formas em certos lugares, para começar a destruir as obras do diabo para trazer o reino dos céus. Porque um ato profético é você instaurando o reino dos céus, né? Então, quando eu olho para essa ideia de ato profético, você falando, eu estava falando isso aqui porque eu acho que você ia amar vir para São Francisco do Sul, porque tu ia ficar doido aqui, cara. Porque aqui é um lugar, assim, espiritualmente falando, aqui tem... Deve estar perto de uns 70 agora. É pequeno. Agora, no final do ano, a partir dessa semana, agora já está começando um movimento aqui. Então, agora, daqui até dia 15 de janeiro, passa 350 mil pessoas. Porque é uma cidade, é uma ilha, né? Então, tem muitas praias. Então, tem muitas casas de veraneio aqui, né? Pessoas que vêm passar, que tem casas aqui, e aí vem a família toda passar o verão aqui. Então, é uma cidade extremamente histórica. É a terceira cidade mais antiga do Brasil. Então olhando e aí eu fico entendendo assim, por que Deus me trouxe para São Francisco do Sul? Para me preparar para atos proféticos. Para entender, né, como fazer, o que não fazer, porque a gente precisa cuidar também de coisas que não são para a gente fazer. Tem coisas que eu fui fazer já e já me quebrei por causa disso. Então, atos proféticos, ele é mais do que nada, né? Tem que cuidar com as interpretações distorcidas da nossa alma. Para você fazer ideia, em 2013, quando eu vim morar para cá, tava aquele pico da gripe suína, né? E a gripe suína, ela é mais mortífera do que o Covid, para quem não sabe. Pelo menos isso há 10 anos atrás. Eu fui fazer um ato profético contra o principado dessa cidade, porque eu não entendia o principado dessa cidade. Simplesmente eu fui fazer um ato profético contra esse principado no sábado à noite, com a bandeira da cidade. No domingo de manhã eu estava no hospital quase morto. Segundo os médicos, eu estava com a gripe suína. Chegou a me dar 41 graus de febre. Eu estava cozinhando por dentro. Cozinhando. Por quê? Porque Deus não me mandou fazer. Eu fiz por minha própria vontade. É como Elias, quando chega para cá, diz assim, pela minha palavra não choverá sobre Israel. E aí, depois, Deus manda ele agora para o Ribeiro de Criate. E aí o Ribeiro se seca e ele questiona Deus. Poxa, Deus, por que o Ribeiro secou? Mas pela palavra profética, ele está agora sofrendo uma consequência do ato profético que ele fez. Então, uma das coisas que a gente mais precisa, talvez, para quem está nos escutando, que você mais precisa cuidar com os atos proféticos é o que esse ato profético está apontando e se você tem jurisprudência ou jurisdição para fazer esse ato profético. Cuidar. Porque, assim, ó, gente, mundo espiritual não é brincadeira. Eu quase morri. Tá? Teve um profeta de São Paulo, do estado de São Paulo, que veio fazer um ato profético aqui na nossa cidade e ele morreu, deu um ataque no coração nele. Então, assim, eu preciso cuidar com o que eu posso, com o que eu não posso, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo real. O mundo real só existe por causa do mundo espiritual. Então, quando eu entro nesse entendimento de ato profético, por favor, não saia fazendo ato profético de qualquer jeito.
Não saia sem E outra oração, coisa, sem profeta, discernimento, sem cobertura de oração. profeta, Cara, é necessário isso, para que você possa ter um ato você profético falou aí, oração, pontual para fazer. discernimento, palavra, discernimento, óbvio. Discernimento é você pensar. Peraí, eu ouvi fazer isso, mas será que eu ouvi de Deus? Como é que você vai saber? Analisa o ato profético. Igual nós tivemos um Sim, governo no Brasil analisa. aqui, de apóstolos no helicóptero urinando sobre o povo, né? Demarcando território com urina. Não precisa de discernimento para isso, né? É bom Absurdo. senso. Tinha um apóstolo aqui na cidade vizinha que estava mijando nas portas dos templos da cidade, das igrejas da cidade, Ele virou um demarcando o macaco, território. virou um cachorro. Quem mija para demarcar território é cachorro, macaco. Outra Absurdo. coisa, a Absurdo. pessoa fala assim, apóstolo, eu fiz um ato profético lindo na igreja. Nós botamos o pão e o vinho no chão e nós marchamos sobre o pão e o vinho. Eu falei para ela, a única pessoa que quer marchar em cima do sangue e corpo de Jesus é Satanás. Que história é essa de marchar em cima do pão e vinho? Não é que eu senti de Deus. Esse negócio de sentir de Deus é muito sério. Vai morrer. Vai morrer. E outra coisa que não pode faltar... Cuidar para o ato profético não se tornar um palhaçada, né? entretenimento dentro da Outra igreja. coisa que não pode faltar, e é imprescindível, aqui está o negócio, está debaixo de uma cobertura apostólica. Apostólica. Por quê? Tem muita gente sozinha achando que é o Rambo. Vou pegar a metralhadora e vou matar o Iraque todo, né? Você precisa ter uma mão apostólica. Eu não sei se eu vou conseguir passar por isso. Eu estou aqui fraco, tentando sobreviver. Então, você precisa ter um apóstolo sobre você. Eu tenho muitas pessoas debaixo da minha cobertura que estão debaixo da cobertura porque tem chamado profético, de ato profético, de guerra. E eles estavam sozinhos. Apóstolo, na minha igreja não tem entendimento, na minha cidade não tem ninguém. E eu cuido dessas pessoas. Então, se você tem uma pessoa sobre a tua vida, você recebeu de Deus um ato profético, a primeira coisa que você tem que fazer, submeter o ato profético ao teu mentor. Não faça, submeta. Meu mentor, Deus falou para eu dar 3 pulinhos, 3 chutinhos, 3 voltinhas, 3 cambalhotas. O que o senhor acha? Teu mentor vai te dar um conselho de sabedoria. Deus sempre usa a paternidade. Né? E aí você pede a bênção. Me abençoe, mentor. Me ativa, me envia. Eu chamo de envio. E o teu mentor, eu te envio. Igual Jesus enviou a discípulo. Pronto. Né? Então você vai ouvir um conselho, de repente teu mentor vai falar, faça uma equipe, ajusta isso, ajusta aquilo. Quer ver a importância do mentor? Quando Eliseu chega para o rei, não foi Ezequias, não. O rei Uzá tinha um mentor. Flecha da vitória. Porque eu me lembro do rei Uzias. O rei Uzias tinha um mentor, disse que no tempo em que ele era mentoreado pelo profeta, mas tem o cara também das flechas, que eu esqueci o nome dele. Jeoás obteve de Eliseu a direção de como vencer os sírios. Olha só, Eliseu é a cobertura apostólica, Jeoás é um rei. Jeoás teve de Eliseu uma direção de como vencer os sírios. Eliseu disse, toma um arco e flecha e lança a flecha pela janela e diz, flecha da vitória do nosso Deus. Então Eliseu veio por trás de Joás, colocou a mão sobre a mão de Joás. Isso é muito importante. Olha a mão sobre a mão. Isso é cobertura. Eliseu veio por trás de Joás, botou a mão sobre a mão de Joás e falou, lança a flecha. E diga, flecha da vitória do nosso Deus. Então, a cobertura vai te orientando. Aí Joás fez uma besteira. Joás lançou poucas vezes, né? Era para ter lançado até matar todo mundo no mundo espiritual. Lança 1000 vezes. Quantos soldados são sírios? Seu arqueiro verde, cara, está lançando. Vai lançando. Mas Joás lançou 3 vezes. E Eliseu, como cobertura, disse, cara, se você tivesse lançado mais vezes, você teria vencido o inimigo. Agora, se você... Quer dizer, como você não lançou só 3 vezes, você feriu os sírios e os enfureceu. Olha que pepino. A Kátia está perguntando o que é jurisdição. Jurisdição é fronteira, é limite.
Então, se eu entro na live do profeta Christopher e eu quero falar alguma coisa que ele não me orientou a falar, eu peço a bênção. Eu estou debaixo de uma jurisdição. Eu fui fazer um ato profético ano passado no Palácio dos Bandeirantes aqui, em Bandeirantes, eu acho, onde o governador de São Paulo trabalha. Eu fui com a minha equipe fazer um ato profético lá. E eu convidei o Judá Bertelli, ele foi também. E o Marco Yamin foi também. Foi quando eu conheci o Marco. O Judá Bertelli, gente, eu me reverencio diante dele. Mas quando o Judá chegou lá, quem estava organizando o evento era eu. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: meu filho, você me permite que eu dê uma palavra para os teus discípulos aqui? Estou recebendo uma direção de Deus aqui. Aí eu falei: você pode falar o que você quiser, você está liberado. Isso é um entendimento jurisdicional. Não é isso, profeta? Se eu for pregar na sua igreja, eu preciso respeitar a visão e as regras da sua igreja. É que nem se eu for numa igreja, e nessa igreja tem que pregar de terno e gravata, eu vou de terno e gravata. E se tiver que cortar a barba para ir na sua igreja, aí eu não vou. Prefiro não ir. Não rola. Prefiro não ir. É a mesma coisa que perder a cabeça, né? Mas, gente, deu para falar bastante coisa. Eu quero que vocês entendam que nós aqui simplesmente batemos um papo, né? Por isso a live é bate-papo sobre ato profético. Porque existe muito mais que não foi falado aqui. E, inclusive, como fazer um ato profético, né? Como fazer técnicas, instruções, como ouvir a voz de Deus. Então, se você tem desejo de se aprofundar nesse assunto, eu tenho um e-book, que é o e-book do curso, que eu já dei em vários lugares do Brasil. Esse e-book faz parte dos 15 e-books que eu já escrevi. Meus livros e e-books. Tem tudo. Batalha espiritual no casamento, batalha espiritual libertação, formação de libertador, as 22 letras do alfabeto hebraico, 40 dias de jejum, uma palavra para cada dia, o Davi Apostólico, intercessão profética no Tribunal Celestial, etc, etc. Libertação financeira, são 15 livros. E ato profético é um deles, tudo em PDF. Se você quer ter esse material, incluindo essa apostila de ato profético, bem completa, um conteúdo que não tem em lugar nenhum. Eu aprendi de fonte profunda. Me chama no direct e eu te digo como fazer um Pix e você adquire esse material. Você pode imprimir esse material, você pode distribuir para todo mundo, você pode fazer o que você quiser, o material é teu. Tá bom? E depois vamos ver se eu marco com o profeta Christopher para nós aprofundarmos isso, que esse assunto não acaba nunca. Contarmos testemunhos, né, profeta? Não. Muita coisa. Na verdade, eu preciso, eu tenho muita coisa também. Tudo que eu falei aqui é muito do que eu tenho escrito aqui no meu computador. Eu sou sem vergonha, essa que é a verdade. Eu sou sem vergonha. Eu tenho muita coisa e eu preciso botar essas coisas no papel. Eu preciso alinhar. Eu tenho alguns livros que eu estou escrevendo, eu preciso terminar. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo sobre imersão profética. Imersão profética, esse é o nome do livro. Imersão. Esse é um livro de 80 páginas, um livro simples e direto, como você começar, porque imersão é mergulhar, né? Estar por completo no profético, entender. Eu tô agora com 25, 30% dele pronto, né? Eu preciso depois só mandar fazer, mas eu quero. Esse é o primeiro livro que eu quero lançar. Eu tenho um outro livro que eu estou escrevendo, é que eu sou assim, conforme vem vindo a inspiração, eu vou escrevendo, mas aqui tem muita coisa pronta que eu tenho que alinhar, né? Que é Santificados e Purificados. Esse livro vai ser uma bomba para a igreja, tá? Vai quebrar muita religião de alguns aí. Né? O que é santificação e purificação? E paternidade profética que gera discípulo. São 3 livros assim que estão engatilhados. Mas os atos proféticos, eu acredito que está na hora de começar a escrever, porque não tem, cara, não tem literatura sobre isso. Não tem. Se você procurar no Google, aí dá um Google aí de procurar atos proféticos, não tem nada com nada. Disso nós estamos falando. É porque quase nada. Tudo que a gente está falando são experiências, são vivências, são coisas que o Senhor tem nos trazido, né, como revelação. E eu acho, apóstolo Ricardo, que a gente precisa começar a escrever mais. Eu acho isso. Sabe? A gente precisa ter eu escrevo o tempo todo, profeta. Essa resiliência de escrever. Pois não, mas é que tu é o cara, né? Eu tô dizendo que é um... Eu sou TDAH, velho. Enquanto eu tô fazendo live aqui, eu já tô pensando que eu vou comer. Eu sou meio rápido nesse negócio. Deixa eu falar aqui. Minha irmã fez uma pergunta. Eu ia finalizar a live, eu vou receber visita agora. Eu preciso dar atenção para a visita.
Mas uma irmã fez uma pergunta que vale um atendimento aqui. Ela diz o seguinte: e quando nós fizermos um ato profético, como reparar? Não, e quando nós fizermos um ato profético errado, como reparar? Irmã, É legal. se você fez um ato profético errado, não tem como reparar. Como é que eu vou... Se fez errado é porque Deus não falou. E se Deus falou, você fez certo. Né? Não tem como reparar um ato profético errado. Você tem que reparar teu ouvido para ouvir o ato profético direito. Porque desculpa o que eu vou falar aqui. Quem faz ato profético errado é a mesma coisa que quem faz uma macumba. No mundo espiritual só existe dois atos, profético e patético, que é uma bruxaria. Né? Não existe meio termo. Eu não posso errar com ato profético. Eu não posso me dar um luxo de errar com ato profético e depois falar assim, eu vou reparar, eu vou consertar. Né? Isso pode matar uma vida de uma pessoa. Né? Você não vai consertar, porque no momento que você fez o ato profético, você lançou um poder. E se fez errado, você lançou o poder errado. Não tem como pedir desculpa no mundo espiritual. Então, por que eu estou sendo um radical aqui? Seja cauteloso. Não tem poder maior do que esse que eu conheço. Não tem poder maior do que esse. De tudo que eu já mexi no mundo espiritual, o pessoal fica viciado em ministério de anjo aí. Nunca vi tanto vício em ministério de anjo. Fica só na ficção, igual o Steven Spielberg. Nada acontece na vida real. Agora, ato profético, meu irmão, é imbatível. É imbatível. Acontece mesmo. É um decreto. Não tem palavra. Acontece. É um decreto. Então, ó, só para talvez ajudar a irmã e corroborar um pouco com o que você está falando, Ricardo. Quando a gente pega ali no livro de Esther, quando a gente pega Assuero, e Assuero, ele, né, o Antichristos, ele faz um decreto falando sobre matar todos os judeus, ele não poderia voltar atrás do decreto que ele fez, do ato que ele fez. Ele não tem como voltar. Quando você faz um ato profético como um decreto celestial, não tem como você voltar atrás. O que você pode fazer é um novo decreto. Não destituindo aquele decreto lá atrás, mas trazendo um decreto de salvação, que foi o que daí depois Antichristos faz, que é um decreto de que os judeus poderiam se defender naquele dia, que era o dia para a morte deles. Então, o que você pode fazer se você fez um ato profético que já no mundo espiritual já aconteceu aquilo, ou seja, já foi para aquele lugar, o que você pode hoje é começar fazendo um novo decreto espiritual, não para consertar o antigo, mas para talvez trazer salvação para frente. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito com atos proféticos. Tem que ir arrependimento, né? Tem que entrar em arrependimento. Porque o arrependimento está no primeiro topo da linha dos atos. Gente, eu quero agradecer aqui o profeta Christopher, que dedicou o tempo da vida dele. Tempo é vida, né? Ele dedicou um pouco da vida dele aqui para nos abençoar, estimular a falar um pouquinho mais. Né? Muito obrigado, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida. Te amo. Te amo. Eu não tenho inveja de você com essa barba maior que a minha. Não tenho. Tá bom? Um abraço. Gente, Deus abençoe a todos. Até amanhã de manhã. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.